Pronto, então, boa tarde a todos. Agora que já temos quórum. Bem-vindos. Para quem ainda não participou nos webinars do Festival de Birdwatching, isto é uma novidade que estamos a experimentar este ano. Por causa da pandemia, afinal, muitos de nós aprendemos em tempo recorde a utilizar programas deste género e habituamos-nos a difundir conhecimento ou a receber conhecimento desta forma. E isto, decidimos aplicar isto ao nosso festival, decidimos aumentar os nossos horizontes, alargar os nossos horizontes, e tem corrido muito bem. Este é o terceiro que fazemos. E hoje temos a sorte de ter aqui connosco o pessoal da Tagis, que é uma associação, eles vão-vos falar melhor o que é que eles fazem, mas eu pessoalmente tenho um apreço muito grande pelas pessoas que compõem a Tagis e pela forma como transmitem a informação, e vocês vão perceber-se disto agora nesta apresentação. Para quem, se há alguém que não está muito por dentro, o Festival de Birdwatching acontece todos os anos em Sagres, na altura da migração das aves, normalmente no primeiro fim de semana de outubro. Este ano, por causa da pandemia, acabamos por nos adaptar e alargamos o período de atividades, sendo que este período alargado é só para atividades online. Mas o festival fisicamente vai decorrer também, de 2 a 5 de outubro, em Sagres. A Tagis, por exemplo, vai estar lá também a fazer atividades. Por isso, quem tiver interesse em participar e aprender mais e ver isto no campo, pode participar. Para quem está preocupado com a questão da pandemia, estamos a tomar todos os cuidados possíveis para reduzir todos os riscos. Já temos um plano de contingência elaborado, que está a ser revisto pelo Delegado de Saúde e pelo Comandante Municipal da Proteção Civil. Portanto, estamos a levar isto muito a sério. Portanto, é um evento seguro e convido-vos a todos a virem e conhecerem Sagres, para os que não conhecem, e visitar Sagres para os que conhecem, que vale sempre a pena. Portanto, sem me alongar muito mais, que já fiz muita publicidade, hoje temos aqui a sorte de ter connosco a Eva Monteiro, da Tagis, e a Renata, também da Tagis. Eu já as conhecia a fazer trabalho, através de trabalho de campo. São pessoas que têm a particularidade de saber imenso e, no entanto, manter a paixão de uma criança de 5 anos, que é, na minha opinião, para os que querem comunicar a ciência, é a combinação perfeita. Portanto, é impossível não sermos contagiados pelo interesse deles, e por causa delas eu também comecei a desenvolver algum interesse nesta área. Portanto, espero que vocês tenham essa sorte também, e para os que já o conhecem sabem o que esperar, mas de certeza que aprenderemos hoje alguma coisa. Portanto, Eva e Renata, passo-vos a palavra, passo-vos a batata quente. Obrigada, André. Obrigada. Se calhar vou começar eu por apresentar um bocadinho a nossa associação, que é o Tagis. Queria só dizer ao André que nós mantemos o entusiasmo, se calhar precisamente porque ainda não sabemos assim tanto. Há sempre novas coisas para aprender, os insetos são imensos e é por isso, mas também e obrigada por dizeres que foste contagiado, porque também é essa a nossa missão, não é? É contagiar as pessoas para este mundo maravilhoso dos insetos que normalmente é desprezado e que não é tão bem tratado como merece, porque de facto são importantíssimos em termos de serviços de ecossistemas e de biodiversidade, não é? São a maior fatia da biodiversidade, como já vamos ver daqui a um bocadinho. Então, o Tagis é o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. Já existe desde 2004 e começou, como diz o seu nome, por se dedicar mais à conservação das borboletas, mas mais recentemente também abriu o leque para os outros insetos. Começou antes da lista vermelha, começou com um projeto que nós temos, que é as Estações da Biodiversidade, que também vamos visitar uma, penso, quando estivermos aí em baixo no Festival das Aves. E depois continuou mais no âmbito da divulgação da ciência, com o projeto dos Insetos em Ordem. E finalmente começámos em 2018, a lista vermelha, o que realmente também já era uma ambição antiga.
Porque ao contrário do que aquilo que acontece no caso dos vertebrados, por exemplo, ainda não é a primeira lista vermelha que se está a fazer para invertebrados em Portugal. E as listas vermelhas, penso que saberão, não é? São listas que nos dizem quais são as espécies que estão ameaçadas e que espécies é que precisam de proteção e de ser conservadas. E também por causa da nossa pouca atenção aos insetos, se calhar só agora é que estamos a começar a preocupar-nos com isso. Também vos queria dizer que era para estar aqui hoje no webinar, mas não pôde porque por uma sobreposição da agenda, a coordenadora da lista vermelha de invertebrados terrestres de Portugal, da parte dos insetos, não é? Que é a Patrícia Garcia Pereira, mas como não pôde, ela gravou um pequeno vídeo que eu vou passar agora e que depois deste vídeo, se vocês quiserem fazer perguntas, também podem ir fazendo perguntas pelo chat e que nós também podemos responder depois no fim do vídeo. Portanto, vou-vos deixar com a Patrícia Garcia Pereira. Peço-vos só desculpa, tenho que partilhar o ecrã primeiro. Bom dia, o meu nome é Patrícia Garcia Pereira, sou investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, pertenço ao Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais e sou simultaneamente presidente da Associação TAGES. Na impossibilidade de estar hoje convosco logo à tarde, eu gravei este depoimento para vos falar dos principais resultados e o que é que nós já fizemos sobre o projeto da lista vermelha de grupos de invertebrados de Portugal continental. Este projeto começou em 2018, é financiado pelo POSEUR e pelo Fundo Ambiental, tem como parceiro o ICNF e como grande beneficiário a EF Ciências, que é uma associação ligada à Faculdade de Ciências. Portanto, o trabalho foi dividido em dois grandes grupos. A parte dos artrópodes, portanto algumas aranhas e alguns insetos ficou a cargo da Associação TAGES, os outros grupos como bivalves, caracóis de água doce, lesmas, crustáceos de água doce também e também uma sanguessuga que é protegida por lei, ficou a cargo da Biota. Portanto, o que eu vos vou falar hoje e que aquilo que eu estive a coordenar é sobre o trabalho feito para a avaliação dos grupos de insetos. Para isso vou partilhar a tela convosco para uma pequena apresentação, que está aqui, vamos pôr em grande. E eu gosto de começar a apresentação com esta ilustração que resume bem a diversidade da vida na Terra e também o problema onde nós estamos, nós entomólogos, temos que enfrentar, que é a enorme diversidade de insetos. Aqui nesta imagem, cada grupo de seres vivos foi ilustrado o tamanho de acordo com o número de espécies conhecidas e é demasiado evidente a enorme mosca que representa a classe dos insetos que nós podemos ver aqui na imagem. Portanto, se nós queremos falar de biodiversidade, uma grande parcela da biodiversidade são de facto os insetos e isso traz-nos grandes problemas e um problema imediato a resolver quando se quer fazer uma lista vermelha de insetos. Portanto, esta enorme diversidade corresponde principalmente a 5 grandes ordens. A ordem dos hemiptera, que inclui fídeos, cigarras e imensa diversidade de percevejos e imensos insetos aquáticos. A ordem dos coleópteros, que são os caravelhos, a ordem dos lepidópteros, que são as borboletas, e mais 2, as moscas e
que são a ordem Diptera, e os himenópteros, abelhas, vespas e formigas. E qual é que é um problema prático que nós temos? É que as espécies que estão protegidas por lei, que são uma adaptação para Portugal das listas da Diretiva Habitats Europeias, são só 10 espécies pertencentes a estas ordens. Portanto, estão aqui de fora completamente a grande ordem dos hemípteros, dos himenópteros e dos dípteros, e portanto não é de todo representativo das espécies que poderão estar de facto ameaçadas em Portugal continental. E portanto este é o cerne, o grande objetivo para o desenvolvimento deste projeto. O que se pretende, um produto final deste projeto é todas as espécies que integrarem a lista vermelha vão estar protegidas por lei. Portanto, conseguimos aumentar em muito a proteção de espécies de facto raras e que podem desaparecer do nosso país. Claro que a grande tarefa e uma dor de cabeça muito grande que nós tivemos na concepção deste projeto foi escolher aquelas espécies que seriam um alvo da avaliação. E portanto, para além daquelas da diretiva Habitats, fomos olhar para cada uma das outras ordens e também de acordo com as possibilidades que temos, com os conhecimentos que temos, com a duração do projeto, com o financiamento do projeto, com a disponibilidade financeira do projeto, aquilo que seríamos capazes de em 2 anos fazer. E então escolhemos um grupo dentro dos hemípteros, as cigarras, em 10 espécies, e 12 outras espécies pertencentes a várias famílias. Os Coleoptera, que são talvez a ordem com maior diversidade, só escolhemos aqueles que são a família Carabidae, que são endémicos de Portugal continental, e mesmo assim são 71 espécies, e outros que são raros e que achamos que possam estar ameaçados de várias famílias. Fizemos o mesmo para as borboletas, os lepidópteros, para as moscas, os himenópteros, que é outra diversidade imensa, só vamos tratar de formigas e apiformes, que é uma forma de chamar as abelhas silvestres, que são endémicas de Portugal e da Península Ibérica. Acontece que para muitas outras ordens foi decidido avaliar toda a diversidade, algumas ordens pequenas, as ordens pequenas todas, mas também aquelas que nós tínhamos mais conhecimento, como por exemplo libelas e libelinhas de Donata, que vamos avaliar todas as espécies, mas temos aqui ordens com muitas espécies como os Orthoptera, que são os gafanhotos, os grilos e os saltões, ou os Neuróptera, que é uma ordem menos conhecida de insetos, mas que tem uma grande diversidade com 91 espécies. E, portanto, isto é para vocês se solidarizarem connosco, porque o que implica este trabalho é fazer uma avaliação de 753 espécies. A próxima questão foi: onde é que nós vamos procurar estas espécies-alvo? Portanto, nós temos à partida o conhecimento dos investigadores que participam no projeto, com as suas observações pessoais, mas tivemos que fazer um trabalho de pesquisa, de busca de observações, de registros faunísticos nos artigos publicados, na bibliografia. Fomos às coleções biológicas, que é outra importante fonte de informação, e depois há também, e cada vez mais pela proliferação de pessoas que estão a registar a biodiversidade do nosso país em bases de dados que estejam online, e também de naturalistas, de particulares que têm interesse por estes temas. Foi uma imposição do ICNF, mais ou menos, dado que o nosso conhecimento sobre a entomofauna é tão baixo, há tão pouco financiamento para conhecer os insetos em Portugal, que nos foi pedido, fazia parte do caderno de encargos, fazer uma pesquisa de insetos, portanto uma grande amostragem de insetos em todos os sítios de importância comunitária, que são os SICs pertencentes à rede Natura 2000. E depois também mais trabalho de campo, mas aí já dirigido àquelas espécies que nós sabíamos que eram raras, para ver se conseguíamos obter mais informação. Esta imagem é dos 60 SICs
distribuídos por Portugal continental, que foram alvo do nosso trabalho de campo. Portanto, 2019 passou-se de março a agosto com uma intenso trabalho de campo. Nós fizemos a amostragem em 200 pontos, pelo menos um ponto em cada SIC, alguns SICs com vários pontos amostrados, começando no Algarve e terminando no Minho. Em cada ponto de amostragem, destes 200, aplicámos várias técnicas para apanhar insetos com estilos de vida e com características diferentes. Então, para as borboletas diurnas fizemos transectos de 30 minutos, a mesma coisa para as libélulas. Para os insetos da vegetação foram feitos varrimentos, que é como uma rede especial mais dura, que faz claramente uns varrimentos da vegetação, batimentos nas árvores e arbustos para os insetos mais associados à vida nas árvores, gravação de sons para apanhar gafanhotos e cigarras, e depois estas missões eram compostas, duravam uma semana, 8 dias cada missão, com 4 investigadores no campo, e havia 1 hora para cada investigador fazer a pesquisa aleatória. E daqui veio muita informação interessante. Em relação ao odonata, como tem a fase aquática, em alguns pontos fizemos também arrastos para a identificação de larvas. Incluímos também outras armadilhas. Claro que com menos intensidade, não conseguimos fazer nos 200 pontos, era fisicamente impossível. Portanto, colocámos uma armadilha SLAM, que são estas armadilhas para apanhar especialmente insetos voadores, abelhas e moscas principalmente, que são as SLAMs. Para apanhar os insetos do solo, as armadilhas de queda, chamadas em inglês os pitfalls, que fizemos 1 ponto por cada missão, e talvez 1 ponto por dia, quase 1 ponto por dia, colocámos uma série de armadilhas coloridas, que são estas coisas simples, como estes pratos com cores diferentes que atraem insetos diferentes, principalmente para os polinizadores, brancos, amarelos e azuis, e também a armadilha luminosa associada a uma bateria, e ficava durante a noite, nós íamos logo de madrugada verificar, capturar os insetos que eram apanhados nestas armadilhas para as borboletas. O que é que resultou disto? Resultou uma quantidade de material, uma quantidade de informação que tivemos que tratar a seguir. Esta é uma imagem, por exemplo, do que é que trouxemos para a Faculdade de Ciências, resultado da primeira missão que fizemos. Só estes números astronómicos do total do trabalho de campo nos SICs, fizemos mais de 1000 varrimentos, 1000 batimentos, 1000 coloridas, 64 luminosas, 12 amostras de SLAM e 120 dos tais de queda dos insetos do solo. Seguiu-se um intenso trabalho de campo com um conjunto vasto de investigadores a trabalhar no laboratório de entomologia da Faculdade de Ciências, que começaram a trabalhar com as amostras recolhidas, fazendo o trabalho de separar tudo o que é vegetal do que é os insetos, e estes insetos começar a organizá-los por ordem, portanto juntar todas as abelhas, juntar todos os escaravelhos, juntar todos os percebeiros, para nós começarmos a identificação. Portanto, o resultado disto é uma coleção em álcool, porque eles são conservados em álcool, que poderá eventualmente depois ser utilizado para estudos de DNA, em que cada tubinho tem uma amostra de uma ordem, e portanto fazemos gavetas que reúnem todos
insetos pertencentes à mesma ordem. Trabalho muito, muito trabalhoso, perdoem-me a expressão. Juntamos a isto os famosos nossos caderninhos de campo, de cada investigador tomou nota das suas observações. Isto tem que ser, obviamente, passado para bases de dados, e é um trabalho também demorado. E outra vertente é aqueles insetos que ficam melhor conservados a seco e que foram preparados para integrar a coleção biológica a seco. Portanto, só assim os primeiros resultados mais interessantes que já vieram deste trabalho. Primeiro, obviamente, novas espécies para Portugal, como era esperado. A nossa entomofauna ainda tem muita coisa para descobrir. Isto foi um trabalho de um percevejo novo que nós descobrimos logo na primeira missão, que é novo para Portugal. Em relação às abelhas, a diversidade ainda é, pronto, está a ser feito um grande trabalho, mas neste trabalho conseguimos descobrir mais 6 abelhas silvestres novas para Portugal. Nesta imagem mostramos uma delas, que estas manchas brancas que vocês veem aqui nas asas não tem nada a ver com o bicho. Isto é a tinta que saiu dos nossos pratos, portanto esta foi capturada numa colorida branca, e o nosso trabalho também já foi publicado e foi com a ajuda do Thomas Wood, e que já foi publicado, fazendo uma atualização para o número de espécies de abelhas silvestres em Portugal, que é bastante significativo, tendo em conta a dimensão do nosso país, que já vai em 720. O que aconteceu mais? Nós conseguimos obter novas localizações para as tais espécies protegidas pertencentes à Diretiva Habitats. Por exemplo, deste louva-a-Deus sem asas, com 3 novos locais no Alentejo. Esta libélula, que aqui vemos a imagem da ninfa, em mais 6 locais, ou borboletas, como aqui em forma de lagarta, ou esta espécie que de facto, apesar de estar na Diretiva Habitats, é muito comum em Portugal. E depois também novas localizações para as tais espécies-alvo que nós tínhamos escolhido a priori, de hemípteros e, curiosamente, também de borboletas, que é o grupo mais bem conhecido, mais estudado. Conseguimos, de facto, também aumentar a área de distribuição destas espécies. O que é que nos falta fazer? Portanto, o grande objetivo é publicar o livro vermelho dos invertebrados. Por causa da pandemia e principalmente pelo trabalho de campo associado a outro grupo de invertebrados que trabalham mais no inverno e primavera, e teve que ser interrompido, o projeto foi adiado um pouco e, portanto, está planeado para o final de 2021 a publicação do livro vermelho. Portanto, o que é que nos resta? O que é que temos que fazer ainda para este projeto? Uma coisa muito importante, e é a primeira vez que se faz uma coisa deste género, é analisar os resultados desta enorme quantidade de informação, fazendo publicações e fazendo pelo menos uma imagem da biodiversidade nos sítios de importância comunitária em Portugal continental. Atualizar os mapas de distribuição das espécies, que isso vai, de facto, permitir finalizar as fichas de avaliação. Portanto, isso será o grande critério para nós decidirmos se uma espécie está ameaçada ou não em Portugal. Eu queria terminar esta pequena apresentação a apresentar todas as pessoas que até agora estiveram envolvidas, para vocês verem a quantidade a equipa que permite fazer um projeto como estes, cada um na sua especialidade, cada um com os seus grupos, mas isto só é possível a trabalhar em rede, e gostaríamos muito que todas as pessoas que tenham interesse em insetos pudessem partilhar connosco o seu conhecimento e as suas observações.
Pronto, basicamente era só para vos dar aqui esta contextualização do projeto, os principais resultados. Vão ficar agora com as minhas colegas, com a Eva Monteiro e com a Renata Santos, que vão apresentar mais alguns pormenores desta grande tarefa, deste grande projeto, e responder a todas as vossas questões e perguntas. Espero que tenham um ótimo webinar, ou como é que isto se chama, e um ótimo Festival das Aves. Espero ver-vos brevemente. Muito obrigada pela vossa atenção. Bom, estou a ver que ainda não temos ainda perguntas, pelo menos escritas. Pronto, a Patrícia já, como viram, quer dizer, não sei se eu acho que é possível ter noção do trabalho enorme que é avaliar, quer dizer, mesmo quando nós dizemos fazer uma lista vermelha de invertebrados, é preciso terem atenção que é só daqueles escolhidos, porque em Portugal há mais de 20 mil espécies de insetos. Mas isto é um começo e realmente, como viram, ficámos com montes de informação que vai poder ser sempre consultada mais tarde e vai poder continuar. Esta informação que foi recolhida agora com este esforço enorme vai ser essencial para nós continuarmos a saber mais sobre os insetos que há em Portugal. Não sei se fazemos as perguntas ou passamos já à Renata, que vai falar um bocado mais da parte prática, porque ela é que esteve mais no campo e então, também não só em tudo, teve mais em tudo, nas coleções e... Então, se não há perguntas, eu se calhar vou avançar para a minha apresentação. Posso eu fazer uma pergunta? Sim, claro. Sim. Já agora, é que eu lembro-me de estudar isto quando estudei Biologia, mas confesso que não me recordo a razão. Vocês usam álcool para conservar os indivíduos, os espécimes, mas isto não faz com que eles percam a coloração? Não, depois isso não dificulta a identificação? Em alguns sim, pode fazer, mas a vantagem do álcool é precisamente preservar o DNA dos indivíduos, portanto mais tarde poderão ser utilizados, como disse a Patrícia, para fazer estudos de genética, e depois nem todos perdem a coloração, depende dos grupos, mas normalmente nós temos outras formas de os identificar que não são só pela cor. Por exemplo, a Eva, que trabalha muito com grilos e gafanhotos, tem outras formas de os identificar, porque esses, por exemplo, perdem, não é, Eva? Aliás, sim, os gafanhotos normalmente perdem a cor todos em álcool. A Cristina está aqui a dizer que na altura dela usava-se álcool glicerinado, que é bom para que normalmente o álcool glicerinado usa-se a 70% e não dá para usar em genética, mas é bom porque os bichos sem álcool também perdem não só a cor como a mobilidade, mas é a maneira melhor de preservar os insetos, porque mesmo as coleções a seco, que permitem manter mais as características mais parecidas com a espécie quando está viva, são muito difíceis de manter, exigem uma grande manutenção, têm que ser desinfestadas ou congeladas periodicamente, precisam de espaços bem acondicionados em termos de temperatura e umidade para ser conservadas. E depois, como a Renata diz, normalmente estes insetos pequeninos, por exemplo, como as moscas, não são só os gafanhotos, normalmente as características de identificação são estrutura, ou a genitália, são coisas que não têm nada a ver com a cor. Aliás, a cor até engana muitas vezes na identificação dos insetos. Aqui o Paulo Martins pergunta se recolhemos informações dos registros feitos no site Biodiversity for All. Recolhemos, sim, todas as observações que foram confirmadas por especialistas ou que confirmamos nós e que têm fotografias associadas normalmente. Este é um dos sites onde recolhemos informação e por isso daí a importância também da participação do público e da ciência cidadã
na recolha e partilha das suas observações pessoais nestes sites, porque são de facto cada vez mais utilizados pelos investigadores e uma fonte muito importante de informação. Este é um dos sites onde recolhemos informação. E também é muito importante este tipo de informação, porque lá está, os insetos são centenas de milhares, bom, aqui em Portugal dezenas, e os investigadores são 50. Portanto, as pessoas que estudam e que podem ir se calhar ao campo uma vez por semana, ou nem tanto, digamos, uma vez por mês, são 50. Se todas as pessoas nas suas regiões, as pessoas que vão passear para a montanha, tirarem fotografias, todas não, mas as que gostam de fazer isso e partilharem essas observações, estão a contribuir de uma forma enormíssima para o aumento do conhecimento. Exato. Com a ajuda, claro, dos investigadores que têm que validar esta informação. Exato. Então pronto, eu vou então começar, se não há mais perguntas por enquanto. Vou então começar. A Mariana Bergman tem uma pergunta. Eu só quero pedir desculpa de ter chegado tão tarde, mas não consegui vir mais cedo. Não há problema. É só isso. Ok. Não há problema, não se preocupe. Se tiver dúvidas ou se não ouviu alguma coisa do início e quiser perguntar, esteja à vontade. Nós vamos respondendo. Ok, há aqui mais uma. De nada. Ok, então vou avançar para a minha apresentação. Espero que já todos estejam a ver a minha tela. Sim. Já? Sim, ótimo. Então, eu sou investigadora, agora estou a tirar o doutoramento no Instituto Superior de Agronomia e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas sou também colaboradora do TAGIS já há alguns anos e sou uma das investigadoras que esteve presente neste projeto quase desde o início. Trabalhei no trabalho de campo, na parte de trabalho de laboratório e agora na avaliação das espécies. E então vou-vos falar um bocadinho da minha experiência no projeto, especialmente no trabalho de campo, e da avaliação que está a decorrer agora neste momento e de alguns resultados mais recentes que estão a sair nestes meses. Então, como a Patrícia disse no vídeo, o trabalho de campo deste projeto foi muito extensivo, foi super exaustivo. Este é o primeiro estudo entomológico que decorreu de norte a sul, ou neste caso de sul a norte, porque nós começámos no Algarve e fomos até ao Minho, de Portugal continental, e nunca se tinha feito um estudo assim em tantos pontos, em 200 pontos, e com tantas metodologias de amostragem. O que implicou, como ela também disse, 12 missões, que foi o nome que nós demos às saídas de campo. Fizemos 12 missões, cada uma de 8 dias pelo menos, normalmente mais dias, porque há sempre imprevistos, ora chove, ora faz granizo, trovoada, apanhamos um pouco de tudo, até para já não falar nos problemas com o carro. Éramos 4 investigadores, fomos rodando, nem todos fizemos todas as missões, como é óbvio, mas a maior parte de nós fez várias missões, foi a vários sítios, e um carro que, pronto, desde pneus furados, peças partidas, mecânico em Bragança, mecânico em Lisboa, mecânico no Alentejo, mas sobreviveu. E neste nosso percurso de sul a norte do país, visitámos praticamente todos os tipos de habitats de Portugal continental. Tudo desde florestas, montanhas, vales, zonas na costa, dunas, rios, albufeiras, campos agrícolas, bermas de caminhos, alguns mais bem preservados, alguns quase intactos, espetaculares, outros mais degradados. Vimos de tudo um pouco e em todos estes sítios chegámos e fizemos aquelas metodologias de amostragem que a Patrícia referiu. E basicamente o que nós fazíamos, nós chegávamos a um sítio, depois de finalmente encontrarmos o ponto marcado no GPS, que era só por si uma aventura, e tínhamos 2 horas, éramos 4 pessoas, tínhamos 2 horas para fazer tudo, todas as amostragens, cada um tinha as suas tarefas e, por exemplo, eu fiquei muitas vezes com os transetos de borboletas, que é
um percurso de 30 minutos, ao longo dos quais eu anotava todas as espécies e todos os indivíduos de cada espécie que encontrava pelo caminho. E para isso, quando nós chegamos a um sítio, temos um tempo limitado e estamos à procura de espécies específicas, nós temos de escolher bem onde aplicar o nosso tempo e para onde ir, porque nem todos os sítios são iguais numa grande área geográfica. Então, o que nós fazemos, por exemplo, quando está no verão, quando estava com muito calor e a vegetação já estava toda seca, era procurar sempre zonas ao pé da água, zonas ao pé de ribeiros, zonas ao pé de charcos, que são as zonas que têm a vegetação mais verde, têm mais flores e, por exemplo, para mim, que estava a mostrar as borboletas, vão ter muito maior diversidade de espécies de borboletas porque elas estão nas flores, vão estar nas flores a alimentar-se, porque alimentam-se de néctar das flores. Estas zonas úmidas também são as zonas mais importantes para encontrar a maior parte das espécies de libélulas e libelinhas, portanto nós procurávamos sempre as zonas com água. Noutro caso, quando íamos para zonas altas, no cimo de montanhas ou em cabeços, zonas que eram zonas secas, sem água, fazíamos exatamente o contrário. Eu, por exemplo, subia sempre à zona mais alta, ao topo, mesmo topo, porque muitas espécies de borboletas, ou pelo menos várias espécies de borboletas, têm um tipo de comportamento que se chama hilltopping, o que significa basicamente que os machos vão para o topo, para a zona mais alta que têm no seu habitat, competem uns com os outros pelo topo, e as fêmeas depois vão lá e acasalam com os machos mais fortes, que são os que estão no topo. Portanto, é no topo das montanhas que vamos encontrar também a maior diversidade de espécies de borboletas nestas zonas. E depois, outra coisa muito importante também é procurar as espécies de plantas a que as borboletas estão associadas. Muitas vezes estão associadas a plantas específicas e, por exemplo, este é um caso paradigmático da borboleta azul das torfeiras, que é tão específica que só põe ovos nesta planta aqui, que é a genciana, e estão aqui os seus ovinhos, se conseguirem ver. E basicamente nós já sabemos que para encontrar esta borboleta temos de encontrar as zonas onde ela põe ovos, que é onde a sua lagarta também se vai alimentar e onde os adultos vão estar a voar. E como este caso ocorre para esta borboleta, para várias outras espécies temos de procurar as suas plantas hospedeiras. Há espécies que põem ovos em carvalhos, há espécies que põem ovos em freixos, há espécies também de outros grupos, não só as borboletas, os percevejos, por exemplo, também muitas vezes alimentam-se em plantas específicas e, portanto, para procurarmos estas espécies-alvo que queríamos encontrar na lista vermelha, tivemos de procurar especificamente nos seus habitats para tentarmos encontrar o melhor possível. E tudo isto para chegarmos aqui às categorias de ameaça da IUCN. A IUCN é a União Internacional de Conservação da Natureza e é o organismo que criou estas listas vermelhas, todas estas categorias de ameaça e todos os critérios de avaliação das espécies. E basicamente nós, estando a avaliar as espécies, vamos tentar, todas aquelas 753, vamos tentar encaixá-las numa destas categorias. Infelizmente, várias das espécies que estamos a avaliar vão estar aqui com informação insuficiente, porque apesar do nosso esforço, há tão pouca informação, elas são tão difíceis, algumas são tão difíceis de encontrar e estão tão mal estudadas que não temos informação sequer para fazer uma avaliação. Portanto, basicamente, este é o desafio para o futuro, depois deste projeto, há muito trabalho a fazer e há muita informação a recolher sobre estas espécies que têm informação insuficiente, para que no futuro possamos fazer um outro livro vermelho com uma avaliação mais completa. Depois, as espécies que não estão ameaçadas serão ou pouco preocupantes ou quase ameaçadas. Pouco preocupantes quando de facto, em princípio, não estão de todo ameaçadas. Quase ameaçadas quando não estão ameaçadas, mas suspeita-se que há ali qualquer coisa que pode correr mal. Por exemplo, o seu habitat pode estar a sofrer ou em vias de sofrer alguma pressão, podem ser mais sensíveis às alterações climáticas e, portanto, podem vir a estar ameaçadas no futuro próximo. Depois, estas são as categorias de facto de ameaça, estas são as espécies que vão entrar no livro vermelho, são as que forem vulneráveis, em perigo ou criticamente em perigo. Estas são, a criticamente em perigo é destas três a mais ameaçada de todas.
E por fim, há estas outras duas categorias que são o extinto e o extinto na natureza. O extinto na natureza é para as espécies que de facto não existem na natureza já, mas ainda existem em cativeiro, por exemplo, em jardins zoológicos ou, no nosso caso, insetários ou borboletários. Mas estas duas categorias dificilmente vão ser aplicadas porque é muito difícil provar que uma espécie está extinta. Para provarmos que uma espécie está extinta, temos mesmo de visitar todos os sítios onde ela existiu ou poderá vir a existir. Temos de provar por A mais B, há vários anos, que de facto a espécie já não existe e, portanto, dificilmente vamos ter espécies nesta categoria. Mas já temos várias espécies nas outras categorias, nas categorias de ameaça, do criticamente em perigo ao vulnerável. Então, para fazermos esta avaliação, temos vários critérios de avaliação e estes são os principais. A distribuição, como a Patrícia também referiu no seu vídeo. A distribuição das espécies é muito importante para sabermos se elas estão em risco ou em perigo de extinção ou não. Por exemplo, uma espécie com poucas populações, ou seja, que está em poucos sítios, será sempre mais ameaçada do que uma espécie que está em muitos sítios, ou quase sempre mais ameaçada. E da mesma forma, uma espécie que tenha, por exemplo, como aqui, 6 ou 7 populações, mas se elas estiverem todas concentradinhas no mesmo sítio, todas muito próximas umas das outras, esta espécie terá um maior risco de extinção do que uma espécie que tenha as suas populações espalhadas numa grande área geográfica. Isto porquê? Porque se as suas populações, se forem as mesmas 7 populações, mas estiverem todas concentradas numa zona, um evento catastrófico que ocorra nesta zona, como por exemplo um grande incêndio florestal, pode pôr em risco logo uma grande parte das populações desta espécie. Enquanto que se elas estiverem espalhadas numa grande área geográfica, mais dificilmente um só evento extingue uma grande parte da espécie. Por isso a distribuição das espécies é muito importante e daí o nosso esforço também para completar estes mapas, encontrar o máximo possível de sítios onde as espécies se encontram em Portugal. Depois, outros critérios muito importantes são o habitat e a ecologia. O habitat, porque as espécies, dependendo do seu habitat, podem estar em maior ou menor risco, como eu já disse. Por exemplo, uma espécie que tenha um habitat muito sensível às alterações climáticas vai estar em maior risco de extinção do que uma espécie que tenha um habitat que é mais resistente às alterações climáticas. E a ecologia, uma espécie super específica, por exemplo, uma espécie que se alimente, como aquela borboleta, que se alimente de uma única espécie de planta, ou um predador que casse uma única espécie de presa, que se essa planta desaparecer ou se essa presa desaparecer, estas espécies provavelmente vão desaparecer também. Portanto, estas espécies muito especialistas são sempre muito mais facilmente ameaçadas do que espécies muito generalistas que comem tudo e que estão em todo o lado. Depois aqui as tendências populacionais. No nosso caso, nós não temos tendências populacionais para quase nenhuma espécie, porque lá está, não há informação. Nós não sabemos se estas populações que estamos a ver destes organismos se mantiveram estáveis, se aumentaram, se diminuíram, não temos esta informação. E isto é também um dos desafios que esperemos que venha a resposta a seguir a este trabalho do Livro Vermelho, porque agora temos uma base, como disse a Eva, temos uma amostragem em todo o país e daqui para a frente podemos anualmente ou quase anualmente, X em X anos, fazer uma visita a estes pontos, contar quantos indivíduos existem, ver se as populações estão estáveis ou não. Esta é a nossa esperança para o futuro. E depois, claro que os fatores de ameaça, há espécies que vão estar ameaçadas mais facilmente do que outras por certos fatores, por exemplo, a intensificação da agricultura ou a introdução de espécies invasoras. Nós temos tudo isto em conta para fazer a avaliação do estatuto de ameaça das espécies. E queremos então chegar aqui ao estado de conservação, que é a categoria de ameaça, se está vulnerável, se está em perigo ou não, etc. E dar recomendações e medidas de conservação. Por exemplo, se recomenda o controle das tais espécies invasoras que são uma ameaça, se recomenda a regulação da intensificação agrícola, se recomenda a restauração dos habitats. Isto tudo é o que esperamos que, aliás, é o que vai sair deste projeto e já está a sair. Por fim, aqui os resultados é um bocadinho aquilo que a Patrícia já tinha dito, temos muitas novas localizações para várias espécies
E já temos várias espécies, na verdade, avaliadas, daquelas 700 e tal, já temos das 42 espécies de aranhas, já sabemos que 3 estão ameaçadas, das abelhas já sabemos que 6 estão criticamente em perigo, 2 estão em perigo e 2 estão vulneráveis. Temos também uma espécie de louva-a-Deus criticamente em perigo e um vulnerável, temos uma mosca criticamente em perigo e 5 ameaçadas, e das libélulas, este trabalho ainda está a decorrer, mas já sabemos que vamos ter cerca de 16 espécies de libélulas e libelinhas com estatuto de ameaça. E pronto, as outras ainda falta a avaliação que está a decorrer neste momento de grupos muito importantes, os escaravelhos ainda estão a ser avaliados, ainda não estão todos, as borboletas diurnas e noturnas, ainda faltam muitos, mas já temos os primeiros resultados e já temos uma pequena lista de espécies que vamos adicionar à lista de espécies ameaçadas de Portugal. E como a Patrícia também já tinha dito, temos aqui novas espécies para Portugal. Ela falou em 6 abelhas, mas na verdade já foi atualizado, sabemos que são 7 novas abelhas. E portanto temos 722 espécies de abelhas em Portugal, isto inclui também as ilhas. Em Portugal continental são 712, o que é imenso. Nós, para o nosso tamanho, somos dos países da Europa com mais espécies de abelhas. Esta é uma diversidade enorme e são espécies desconhecidas, muitas delas são muito pouco conhecidas, não sabemos nada sobre o seu ciclo de vida, não sabemos nada, muitas delas em Portugal foram vistas, só estas 7 foram vistas só desta vez, num sítio, não sabemos se estão em mais sítios, possivelmente vão estar em mais sítios, e portanto há um grande trabalho para o futuro, trabalho não nos falta e questões, perguntas não nos faltam também. E depois o tal percevejo, que a Patrícia mostrou, e também uma mosca. Descobrimos o ano passado no Gerês esta espécie de mosca polinizadora, uma mosca das flores, que nunca tinha sido vista em Portugal, e portanto, isto é só... Estas espécies, novas espécies que nós pusemos aqui ainda são as primeiras, mas certamente ainda temos imenso material para avaliar e vão sair mais. E pronto, era esta a minha apresentação. Obrigada. Eva. Obrigada, Renata. Espero não ter ocupado demasiado tempo, que ainda tenhas tempo para falar. Não sei se há perguntas. Estou a ver aqui... temos aqui. Primeiro, os insetos aquáticos foram feitos arrastos, não é? Para os insetos aquáticos. Sim, foi uma rede água. Com uma rede camaroeira, os nossos colegas chegavam sempre às margens, nas zonas que eles achavam melhores e varriam, recolhiam basicamente o que estava na margem, nas zonas pouco profundas, e depois analisavam, identificavam no local ou recolhiam ou fotografavam as espécies. Isso foi especialmente para as libélulas e para as libelinhas. Agora aqui o Daniel pergunta, analisando os critérios de que falaram, como se conjuga toda essa informação e se conclui que são vulneráveis em perigo ou criticamente em perigo? Pronto, eu fiz uma apresentação muito geral dos critérios, não é? Na verdade, os critérios da IUCN são muito mais específicos do que isto. Eles dão exatamente limites para a área. Se a área de distribuição é inferior a X, vai ser vulnerável. Se a área de distribuição é superior a X, não vai ser vulnerável. Eles dão o mesmo valores para a área, para aquilo que eles chamam extension of occurrence, ou seja, para a área geográfica total onde a espécie é encontrada, aquele polígono que eu mostrei, ou seja, se os vários pontos, as várias localizações estão muito próximas ou se estão muito espalhadas. Quanto mais próximas estiverem, se estiverem abaixo de X valores que eles dão, a espécie vai ter uma categoria de ameaça maior. E pronto, e depois também há essa parte que é mais específica e há outra parte que vai partir muito da experiência e do conhecimento dos investigadores. Por exemplo, um investigador que está a trabalhar com uma espécie muito pouco estudada, que de facto nunca ninguém procura, que foi encontrada poucas vezes, sabe que provavelmente ela foi encontrada poucas vezes porque não foi procurada. Enquanto que se há um investigador que está a tentar encontrar uma espécie há 10 anos, está
sempre, todos os anos, a fazer trabalho em todos os sítios que conseguem, todos os sítios em que ela poderia aparecer, e a espécie não aparece, ou só aparece num ou dois, é muito provável que essa espécie esteja ameaçada, que de facto, se não foi ainda encontrada, é porque isso não está lá. E por isso vai depender muito dos vários especialistas, e por isso é que temos um grupo grande para a nossa dimensão, que é de Portugal, de investigadores a trabalhar connosco e de especialistas nos vários grupos a trabalhar connosco. Espécies novas para Portugal, mas não para a ciência, certo? Novas, muitas delas estão em Espanha, ou estão no resto da Europa, ou Marrocos. E a Ana Amaral... Mas quem sabe, não é? Porque também há muitos tubinhos. Sim. Nós, naqueles tubinhos todos, quando fizemos as triagens, foram escolhidas as espécies-alvo e alguns grupos foram mais estudados. Sim, por isso. Especialistas, não é? Do que outros. E é possível, aliás, eu acho que, não quero estar aqui a induzir em erro, mas eu acho que havia umas suspeitas de umas espécies de moscas, de dípteros, novas possivelmente novas para a ciência, portanto, só que ainda não confirmámos, por isso é que só temos estas novas para Portugal. E depois a Ana Amaral pergunta se não consideraram as ilhas no estudo. Não, porque isto de facto foi só para Portugal continental, este projeto, porque as ilhas têm outros projetos e outros critérios e têm todo o seu grupo de investigadores especialistas que trabalha lá e pronto, são trabalhos separados. E talvez este as ilhas, para o continente. Pelo menos no caso dos Açores, se calhar é um dos sítios do país onde os invertebrados são melhor estudados, porque lá está, tem um grupo de investigação muito bom e como também há mecanismos de financiamento diferentes para as ilhas, por serem regiões ultraperiféricas e também por outra razão, também tem menos bichos, é verdade, não é? Muito menos de insetos, pelo menos, muito menos espécies. Neste caso estou a falar mais dos Açores. Mas a Madeira tem mais que os Açores, mas também não se compara à diversidade do continente. Portanto, para estes grupos de invertebrados, as ilhas são um bocadinho mais simples. Também tem mais espécies endémicas. Pronto. Sim, é verdade, tem muitas espécies endémicas, mas poucas espécies no geral. Sim. Então, pronto, acho que respondemos a todas as perguntas para já. Eu só queria, nós estamos mesmo quase a chegar ao fim, mas eu só queria falar do projeto, porque nós também temos a lista vermelha, também tem um projeto, não sei se temos tempo, só mais um bocadinho, André. Sim, não há problema. Portanto, nós temos em todos os outros webinars a lista alargou-se bastante. Portanto, se os participantes tiverem disponibilidade, vocês estão à vontade para se alargarem para falarem de coisas que queiram. Aliás, eu acho que agora o que tu vais falar seria algo que interessava muito aos participantes, nomeadamente de como ajudar, não é? Exato, como podem ajudar. É isso. Mas já agora só para, como estamos ainda na ronda das perguntas que têm mais a ver com este assunto, que perguntam como é que nós fazemos para identificar as espécies se usamos o DNA barcoding? Penso que a Renata responde melhor, mas em alguns casos, mas não é na maioria dos casos. Não, neste projeto, para já, ainda não estamos a utilizar o barcoding. Não. Algumas no futuro poderão vir a ser utilizadas para DNA barcoding, mas em princípio já não será a tempo da publicação do livro em 2021. Portanto, isto vai ficar para estudos futuros também. Todo este material vai ficar para a posterioridade, para ser utilizado em estudos de outros investigadores que o queiram utilizar. Para já, o que nós fazemos é a taxonomia clássica, que é seguir chaves dicotómicas ou seguir as características que estão escritas, que todas as espécies descritas até hoje por cientistas foram descritas com base em certas características morfológicas, não é? Distinguem-se das outras por características morfológicas e são essas características que nós estamos a utilizar. Claro. Além disso, também para fazer DNA barcoding é preciso ter já uma coleção de referência, não só uma coleção física dos bichos, mas também a própria coleção do DNA, para se poder saber, comparar, para se poder identificar claro, é preciso. E o que vai acontecer é que este material que está a ser recolhido vai poder servir para fazer
a dita coleção de referência, quer morfológica, quer de barcoding, quer sim. Mas claro que, e também está a dizer aqui a Cristina, que com a genética é possível que se encontrem novas espécies, claro, isso é preciso estudar, não é? Sim, mas é bem possível e acontece muitas vezes quando se fazem estudos genéticos, os estudos genéticos completam os estudos morfológicos, portanto é muito importante. Mas é isso que a Eva está a dizer, se não tivermos já uma base de dados de DNA com a qual comparar o DNA que retiramos destas novas espécies, não serve de nada. Este DNA não nos diz qual é a espécie, não é? Não nos diz nada. Nós, para utilizarmos o DNA para identificar espécies, temos mesmo já de ter uma base de dados e talvez também seja para isso que o nosso trabalho vai servir. Por isso é que também a Patrícia referiu, não é? Na sua apresentação, que dá para fazer... Sim, da importância do álcool. E também para ter... Como é que se chama? Agora não me lembro do nome. Os nomes... aquilo não é vórtice, mas é parecido. Varchas. Coisas... No fundo são varchas, é uma coisa que se deposita em coleção e que se pode comparar. Está bem? A Inês pergunta... É difícil. Pois, a informação organizada em chaves dicotómicas ou informação dispersa por várias bibliografias? Depende um bocado dos casos. Para alguns grupos mais estudados, já alguns investigadores fizeram esta compilação de todas as chaves dicotómicas, mas para muitos dos organismos que estamos a estudar, ela está dispersa e, portanto, daí também o trabalho que dá, o trabalho não só de laboratório, como também de secretária. Compilar toda esta pesquisa, compilar toda esta informação e encontrar o sítio onde toda esta bibliografia está dispersa por aí. Sim, para muitos grupos a bibliografia que existe nem sequer é portuguesa, não é? Sim. Compreende grupos de espécies que não há cá, portanto é muito mais fácil usar uma chave dicotómica se tem as 20 espécies que eu sei que há cá. É mais fácil do que usar uma chave dicotómica com as 20 espécies que há cá, mais 40 de outro europeias. Pois, normalmente são isso, ou são europeias, ou são... O que nós usamos muitas vezes são espanholas, não é? Quando há, chaves para a Península Ibérica, ou para o Mediterrâneo, também há muita informação francesa, normalmente, ou por vezes temos mesmo de ir para buscar informação que foi recolhida no centro da Europa ou no norte da Europa, muito pelos alemães ou pelos ingleses, porque em Portugal não há assim muitas publicações deste tipo. Sim. Agora, o Daniel pergunta, um guia de borboletas de Portugal, ainda só há o guia, o clássico, que já é um clássico, que é chama-se mesmo o Guia de Campo das Borboletas de Portugal, do Ernestino Maravilhas. Exato. Está um bocado desatualizado, mas tem muita informação. Por exemplo, os mapas de distribuição já não, quer dizer, estão muito desatualizados, porque desde então, foi publicado em 2003, e desde então já se descobriram muito, felizmente, muito mais gente começou, e também por causa desse guia, começou a procurar. A interessar-se, sim, e a aumentar o conhecimento. Sim. Mas eu penso que o Ernestino em breve vai publicar, ou está a planear publicar um novo guia, portanto... Atualizado, sim. Sim, por isso se calhar esperar mais um bocadinho, espero que não seja muito, não sei se esse bocadinho pode-se transformar em anos. Mas Eva, também vocês elaboraram o guia Able, não é? Que é o que eu consigo usar. Pode não ser tão completo, mas para mim até acaba por ser mais prático, porque tem menos informação que se tivesse mais só me ia confundir, não é? Porque sim, tem uma informação muito superficial. Nós temos na nossa página, na página do Tagis, que é www.tagis.pt, em projetos, nós temos um projeto também de ciência cidadã,
que se chama Censos de Borboletas de Portugal, e aí podem descarregar um guia com 60 espécies de borboletas comuns, e que é mesmo um guia de campo, que é quase um panfleto, é quase um folheto, muito fininho, e que dá para levar para o campo, e tem uma lista no fim para onde vocês podem apontar as vossas observações e também saberem mais sobre este projeto das borboletas de Portugal. Exato, olha, já está aqui. Espetáculo. Obrigada, Cristina. Não sei se não houver mais perguntas, eu posso agora apresentar o projeto de ciência cidadã que está ligado à lista vermelha, que se chama Invertebrados Procuram-se, e vai ser rápido, depois também podemos continuar, se quiserem continuar com as perguntas, também podemos continuar. Acho que é uma boa ideia. Agora... Avança. Avanço? Está bem, então vou partilhar o ecrã. E... Pronto. Então, estão-me a ouvir? Sim. Eu não, é porque eu não estou... Não. Bom, então nós associados a esse projeto e também com este pensamento de que realmente as pessoas, os cidadãos são muito importantes também, e isso já é uma tradição da história natural, que é, não são só os cientistas que podem ajudar a aumentar o conhecimento sobre a história natural. Todos nós podemos. Basta que nos interessemos pelo assunto. E então, com essa premissa, também o projeto da Lista Vermelha tem um projeto de ciência cidadã que se chama Invertebrados da Lista Vermelha Procuram-se, em que, ainda por cima, é um projeto que está em... nós somos também parceiros, o TAGIS é, em geral, e a Lista Vermelha também, parceiros do Biodiversity for All, da Associação de Biodiversidade para Todos, onde todos nós podemos, como bons biocidadãos, podemos partilhar as nossas observações da natureza. Mas existe um projeto dentro do site do Biodiversity for All que se chama mesmo Invertebrados da Lista Vermelha Procuram-se, onde as pessoas podem pôr informação. Foram escolhidas 16 espécies, uma em cada grupo. Eu vou só apresentar-vos as 8 que são dos insetos, porque as outras são a sanguessuga, moluscos, também há uma aranha, mas se vocês forem aqui, está aqui neste slide, não sei se quiserem tirar nota, o site da LVI, onde podem saber mais informações sobre as espécies e sobre este projeto dos invertebrados procuram-se, e também o sítio, o link do Biodiversity for All, para colocarem as vossas observações destas espécies da lista vermelha. Então... Eva? Sim, estão-me a ouvir? Não há problema. Deixa-me só aqui acrescentar que depois, se quiseres, podes-me enviar os links que queres partilhar com os participantes. Se calhar o melhor eu posso enviar os links pelo chat a seguir. Sim, mas pronto, porque quando isto terminar, os participantes não vão poder aceder mais ao chat. Se quiseres, depois está bem. Eu envio para ti. Eu envio tudo para os participantes quando enviar a gravação. Está bem, combinado. Sim. Então pronto, aqui temos já a libélula esmeralda, que é um dos invertebrados que nós pedimos que nos ajudem a encontrar. Por acaso é uma espécie do anexo 2, já está protegida por lei. Uma das coisas que nós escolhemos aqui também foram espécies que são fáceis de identificar. Não é possível confundir com mais nada. E esta é o caso dela, porque é uma libélula que é muito metalizada, vive normalmente em ribeiros com alguma profundidade e também é protegida pelo anexo 2 da Diretiva Habitats. Temos o louva-a-Deus, isto é mais para o pessoal que estiver mais no sul, em zonas assim
mais assim montados e zonas com vegetação que pode secar no verão, é o louva-a-Deus dos olhos pontiagudos, que tem os olhinhos muito pontiagudos e que não tem asas. Os adultos não têm asas. E por isso é que o nome científico também se chama Aptera. Aptera quer dizer sem asas. Outro grilo, que não se confunde com nada e que está mais ou menos por todo o país, mas que também não há assim muitos registros. Há registros pontuais aqui e ali, mas não há muitos. E que também não se confunde com nada, principalmente os machos, porque têm esta pala, que até dá um nome ao grilo comum, grilo de pala, e que é parece que tem a cabeça, tem um desenvolvimento na cabeça que parece que faz uma pala. Também não tem asas, por acaso. Este é preciso às vezes levantar algumas pedras, podes encontrar. Mas às vezes também se vê. Agora, dos percevejos, temos o desafio é encontrar este percevejo das duas lúnulas, tem aqueles dois pontos que parece uma lua, e que está normalmente associado aos madronheiros. Também não há assim muitos registros desta espécie em Portugal e também é inconfundível. Aqui é um escaravelho que não tem nome comum, mas que é muito curioso, é parente dos pirilampos, parente afastado. As asas vermelhas muito ornamentadas, parece que são rendilhadas e muito grossas, e o neuróptero das duas penas, que parece, para quem, às vezes já tive relatos de pessoas que me diziam que tinham visto uma borboleta muito estranha, porque parecia que tinha duas caudinhas, e afinal não, é um neuróptero, que é uma ordem de insetos, a Patrícia falou dela antes, que não é muito conhecida, mas que tem várias espécies, e esta espécie é endémica da Península Ibérica e muito interessante. Aparece normalmente em zonas arenosas, porque as larvas vivem enterradas em zonas arenosas. Uma mosca das dunas. Bom, dizem que é inconfundível, mas não sei. A mim parece-me uma mosca. Mas pronto, uma mosquinha colorida que aparece nas dunas. Parece ser pequena pelo tamanho não é? Aquilo deve ser areia, é muito pequenina. E finalmente, esta, apesar de não está propriamente ameaçada, mas tem um problema. Agora, isto é a vespa europeia, a vespa crabro, que é a nossa vespa, a maior vespa da Europa, e que tem um importante papel no funcionamento dos ecossistemas, porque é predadora, caça muitos insetos para alimentar as larvas, e que agora está ameaçada pela vespa asiática. Não porque a vespa asiática ameace a ela propriamente, acho que a vespa europeia até deve ser dos poucos predadores de vespa asiática que há, mas porque o medo que os humanos têm da vespa asiática está a fazer com que também aquelas armadilhas todas que estão a ser postas, que não são seletivas, para atrair a vespa asiática, também está a causar problemas à vespa europeia. Nós realmente também não sabemos bem, porque lá está, como também disse a Renata, quando apresentou a avaliação, não há estudos sobre qual era a situação das populações da vespa europeia antes de chegar à vespa asiática, mas é a sensação que temos, pelo menos de imagens que nos chegam, e não são, essas armadilhas seletivas não são só um perigo para a vespa europeia, também são um perigo para
abelhas silvestres e para outros insetos que são atraídos e que na tentativa de destruir a vespa asiática, afinal estamos a destruir as nossas espécies que temos cá. E era isto que eu vos queria apresentar para pedir-vos que estejam atentos, mas também podem não ser estes insetos, podem ser quaisquer insetos que quiserem enviar e partilhar connosco, são bem-vindos, porque também é através, porque a ciência cidadã não é só importante no aumento do conhecimento científico, e é muito importante nisso também, mas também é importante como uma maneira de aproximar as pessoas à natureza. E a aproximação das pessoas à natureza é importantíssima para a conservação. Nada se conserva se não há conservação, não há vontade política para conservar, se as pessoas também não quiserem conservar, e para as pessoas quererem conservar, têm que se sentir próximas e têm que amar. Agora aproveito e respondo já à Cristina e digo que aves com insetos no bico também nos interessam, claro que sim. Mas há mais perguntas para trás. Há mais perguntas? A Cristina também pergunta se as armadilhas são armadilhas com feromonas. As armadilhas de que eu falei, não, são armadilhas que eu não sei muito bem, mas normalmente são completamente caseiras e artesanais e que são fechados, são tipo água com açúcar ou com bebidas alcoólicas, qualquer coisa que atrai a vespa asiática, mas não atrai só a vespa asiática, atrai muitos outros insetos. Sim, se fosse com feromonas. Polinizadoras, sim. Exato, porque gostam de açúcar. Porque se fosse com feromonas não seria tão problemático, porque normalmente as feromonas são muito mais específicas para cada espécie. O problema destas armadilhas é mesmo que não são específicas, têm aquilo que se chama um atrativo alimentar, que é tal água com açúcar, ou com vinho fermentar e fruta, ou com tudo e mais alguma coisa, e atrai uma grande diversidade de insetos. Portanto, qualquer inseto que goste do cheiro vai lá parar, e daí elas não serem nada seletivas para a vespa asiática. O Paulo Martins diz que muitas pessoas observam uma vespa maior e dizem logo que é asiática. É verdade. E não são só as pessoas, até a comunicação social ilustra as suas notícias alarmistas, também que são um bocado alarmistas às vezes, sobre a vespa asiática com moscas das flores, por exemplo, com coisas que não têm nada a ver com a vespa asiática. É verdade. Eu próprio já procurei guias de identificação para a vespa asiática, porque via uma vespa de grandes dimensões e assumia que era asiática, e encontrei guias onde a vespa cabro estava identificada como vespa asiática. Portanto, há realmente há muita informação deficiente nesse sentido. Há uma grande confusão, é verdade. Então, desculpem lá, mas eu fui interrompido aqui num momento-chave e falta-me aqui uma informação. Portanto, eu encontrei uma vespa cabro na sede da Almargem há 3 meses. Portanto, o que é que eu faço com essa informação? Então, introduzo-a no Biodiversity for All? É assim que eu respondo? Acho que tens que ir ao projeto. Há um projeto mesmo com... Mas eu acho que se tu a introduzires no Biodiversity for All, vai logo contar como... Sim, houve aqui uma participante que já pôs o link direto, portanto, para o projeto dos invertebrados. Sim, é neste projeto. Neste projeto, penso que aí podes pôr a tua observação da vespa cravo. E depois há uma contagem especial. O que eu não tenho certeza eu acho que todas as observações de cravo vão logo ligadas ao projeto, mesmo que não vá a esta página, mas não tenho a certeza disso. Mas está a haver um projeto especial para estes invertebrados, as 16 espécies
da lista vermelha. Portanto, há uma informação especial e, além disso, há uma contagem. Por exemplo, se todas as espécies de invertebrados procuram-se que já foram observadas, que foram introduzidas desde que começou a campanha no Biodiversity for All, a mais abundante, como é óbvio, é a vespa-cravo, com 245 observações. Os outros, eu nem sei se estão todos já foram todos observados, mas era interessante. E as espécies então que saiam fora deste projeto, portanto, eu há uns tempos fotografei uma borboleta que vos enviei para a Tages diretamente, pronto, mas se calhar essa não é o canal que mais vos facilita. Então, se encontrarmos algo que não são estas espécies-alvo, o que é que fazemos? Enviamos para vocês, metemos no Biodiversity for All, como é que podemos facilitar? Sim, podem colocar no Biodiversity for All, é sempre uma boa opção, porque é sempre uma fonte de informação onde nós vamos procurar, é um sítio onde nós vamos procurar informação. Mas o problema, pronto, o Biodiversity for All também ajuda a identificar, mas se quiserem mandar para nós também podemos ajudar na identificação. Ok. E guardamos na nossa base de dados. E normalmente sim, quando nos enviam, nós guardamos na nossa base de dados e também usamos essa informação. Claro que ao publicarmos no Biodiversity for All, estamos também a tornar essa informação pública não só para o Tages, mas para toda a gente. Precisamos de coordenadas, ou pelo menos um local, claro, sim. Mas se tiverem coordenadas GPS, é ideal, é o melhor. Sim, o melhor é ter coordenadas GPS. Mas pronto, o local mais aproximado possível. Sim. Sim, e data, sempre que fazemos uma observação, claro, nós se calhar não falámos disso, mas quando nós falamos de uma observação de um bicho, de uma espécie, estamos sempre a falar de um local e de uma data, porque é com isso que nós podemos não só fazer aqueles mapas que diz que a Renata vos mostrou, mas também podemos comparar anos, não é? Desde 2012, por exemplo, este escaravelho nunca mais voltou a ser visto neste local. Portanto, a data e o local é sempre muito importante. Com coordenada geográfica de preferência. Exato. Mais alguma pergunta? Eu tenho perguntas, mas não seria propriamente aqui sobre o que vocês falaram, mas mais na vossa experiência enquanto, pronto, o que vocês foram aprendendo num campo. Portanto, eu não tinha a menor ideia de que havia centenas de espécies de abelhas só em Portugal. Portanto, acabei de aprender que há mais espécies de abelhas, só de abelhas, do que há espécies de aves em toda a Europa. Só por curiosidade, vocês conseguem indicar se há mais espécies que sejam solitárias ou comunitárias? Se é algo que se sabe? Eu tenho a ideia de ter lido que a nível mundial realmente há muitas mais espécies solitárias, mas não sei se aqui na Península Ibérica a realidade é diferente. Também. Muito mais solitárias. Muito mais, ok. A grande maioria da diversidade são abelhas solitárias e por isso também dão menos nas vistas, são mais difíceis, têm números menores normalmente, ou pelo menos estão mais dispersas e por isso passam muito mais despercebidas e são a grande diversidade de abelhas. E destas 700, muitas também são pequenas, são espécies mais ou menos discretas e confundem-se entre si, são muito difíceis de identificar. Daí a dificuldade. E daí estarmos só agora a entrar na diversidade das abelhas de Portugal, que é gigante. Eu própria não sei bem quando é que descobri que havia 700 espécies de abelhas em Portugal. Mas acho que não foi assim há muito tempo. Foi. Mas... Quer dizer... Um ano ou dois? 2 ou 3 anos? Sim, aquela coisa de... Aliás, é aquela coisa de que eu comecei logo por dizer, não é? Que é uma das coisas fascinantes de estudar insetos é isso, é que de repente tens sempre coisas novas para descobrir. E depois também
começar a ver coisas que não se viam, que também é uma coisa fascinante. Imagino também aconteça com as aves, não é? Mas de repente há um ano em que se descobre, sei lá, se calhar as abelhas. Há um ano, epá, agora as abelhas afinal não são todas iguais. E de repente aquilo que tu nunca tinhas visto, que as abelhas eram para ti, tu dizias, uma abelha, uma apis mellifera. De repente já não é. É verdade. Subitamente abre-se todo um mundo, estamos sempre a ver abelhas diferentes. Sim, e há sempre. Pronto, e esse tipo de. Pronto, requer um treino, mas depois também se torna num vício, não é? Depois eu não posso estar na esplanada, está uma vespa a passear ali ao pé e está toda a gente cheia de medo da vespa. E eu estou a pensar, que giro uma vespa aqui. Qual é a espécie? Tentar identificar. É uma vespa germânica. Temos aqui mais perguntas, que é a da Ana Amaral. Pois, isto é um dos problemas que a Renata também falava, não é? Isto é uma pergunta difícil. Em princípio, sim, porque os insetos normalmente não estão sozinhos, não é? Mas... Sim, quando vemos um, normalmente há mais escondidos. Mas depende, se for, eu estou a pensar, por exemplo, nas libélulas, que depende do grupo. Depende do grupo, porque se for uma espécie que nós até sabemos que não tem habitat ali, se está muito longe da água, do sítio onde se reproduz, e é uma espécie que se dispersa muito, ou seja, que voa muito para muito longe, nós sabemos que aquele indivíduo possivelmente é um vagrante, não é? É um indivíduo que foi parar ali por acaso, que anda por aí. Mas normalmente, para a maior parte das espécies que não têm tanta capacidade de voo, sim, como a Eva disse, normalmente um inseto nunca está sozinho e há mais por ali. É muito mais provável que existam outros que nós não vimos, porque a maior parte nós não vimos, não os encontramos. E a Cristina disse que os insetos têm não só o maior número de espécies como na Terra, como têm espécies com milhões de indivíduos. E é verdade. Sim, também é verdade. A questão é de número de espécies e de biomassa também, não é? E por isso são tão importantes. Ou seja, peso. Exatamente. E por isso são tão importantes no funcionamento dos ecossistemas, porque, de facto, são muitas espécies diferentes, portanto, têm uma grande diversidade de funções no ecossistema e depois são muitos. O Paulo Martins vai sair, pronto, acho que já saiu. Também acho que... Está na altura de acabar. Eu só queria dizer que, por exemplo, as aves, já que estamos no Festival das Aves, também a quantidade de aves que se alimentam de insetos, não é? Isso é mais uma função super importante dos insetos, é darem alimento às aves, portanto, neste festival. Sim, são uma base alimentar vital, não é? E realmente uma coisa que muitas pessoas não têm noção, pelo menos não têm presente constantemente, é a diminuição tremenda das populações, ou a nível de biomassa que se notou nos insetos, não é? Porque eu penso que depois foram vocês mesmos que eu vi uma apresentação, eu penso que foi na apresentação da Able, que mostrava uma imagem de conduzir na autoestrada, um cómic, conduzir na autoestrada em 1990, se não me engano, e conduzir na autoestrada em 2010 ou 2015, em que os carros ficavam repletos de insetos, não é? Porque também era a densidade populacional, e agora praticamente não acontece. Não há. Não é coincidência, não é? Sim, na Alemanha, não é coincidência. Na Alemanha detectaram, eu não sei, eu até nem tenho a certeza, porque parece-me tão absurdo, mas um declínio nos últimos 30 anos, 70%. 75%. Pronto, é isso. Ainda mais, é assustador. De uns insetos que lá está, em que foram feitas amostragens consistentes ao longo de 30 anos, sempre usando a mesma metodologia, e permitiu ver que, pelo menos aqueles insetos que eles apanhavam daquela maneira, diminuíram 75%. Sim, em áreas protegidas, ainda por cima. Protegidas. E isso está-se já como é que se diz, a repercutir
também nas aves, não é? Também já está a haver uma diminuição de algumas aves, de aves associadas às zonas agrícolas, pelo menos eu tenho. Sim, acho que em França também houve estudos, também já li, que mostravam uma diminuição de muitas populações de aves, também na ordem dos 60%, coisas assim, algumas. Por isso, claro que está tudo ligado. Se reduz os insetos, que são a base do ecossistema e da cadeia alimentar, os outros também vão ser afetados. Claro. Pronto. Cristina. Pois, conseguiam ver onde é que tinham. Temos ainda muito para aprender, essa é que é a verdade. É verdade, é mesmo. É verdade. Há muito, muito para estudar ainda. Pois é. Renata, Eva, se vos parecer bem, se calhar paramos por aqui para não perdermos os participantes. Claro que já estão a querer ir jantar. Já estão cansados. Claro que sim. De qualquer das formas, lembro a todos que esta apresentação vai ser disponibilizada no YouTube. Isto eu penso conseguir-vos enviar o link para isto nos próximos 3, 4 dias. Esta fase agora estamos a aproximar muito do festival e é uma fase de muito trabalho, mas pronto, ao longo da próxima semana o link vai-vos chegar. Renata e Eva e a Patrícia, se vir isto, muito obrigado às três. Foi super interessante. Sempre que estou convosco aprendo sempre um monte de coisas e desperta-se mais um bocadinho o interesse pelos artrópodes, nomeadamente pelos insetos. Neste momento só estou a tentar descobrir um bocadinho mais o mundo das borboletas e das odonatas, mas eventualmente terei que abrir um pouco mais os horizontes. É assim que se começa sempre. Exato. Obrigada a nós pela atenção, pela oportunidade, por tudo. Também obrigada. Sim. Gostamos muito. Também gostamos. Muito obrigada. Muito obrigada aos participantes, sim. Participantes, claro. Ouviram e fizeram perguntas muito interessantes. Sim, pela participação. É verdade. Obrigada a todos. Já vemos-nos em Sagres. Vá até Sagres. Tchau. Até Sagres. Tchau, tchau.